a Psychos teve os seus direitos humanos removidos para que ela pudesse ser vendida para um homem que aparentemente também tem poderes paranormais. Aconteceram algumas coisas durante esse capítulo que eu acho que a gente consegue conectar todas essas coisas e assim, quem sabe, a gente descobrir o que pode estar vindo por aí. Então, antes de continuar com esse vídeo, eu peço por favor que vocês mandem um like e se inscrevam no canal se é a primeira vez que vocês estão assistindo esse vídeo, beleza? Muito obrigado, gente. Agora, bora começar. Antes de qualquer coisa, vamos primeiro definir a ordem de alguns acontecimentos e aí a gente vai tentando preencher o espaço entre esses acontecimentos. Primeiramente, quando Tatsumaki tinha apenas 10 anos de idade, ela foi vendida pelos pais dela. Ela foi mantida em cativeiro dentro de um laboratório para ser usada como cobaia, até que um monstro invadiu o laboratório e ela foi deixada para trás. O Blast apareceu e salvou a Tatsumaki. A Tatsumaki disse para o Blast que ela não tinha para onde ir, afinal de contas ela havia sido vendida pelos pais dela. Porém, o Blast diz para Tatsumaki proteger a Fubuki, proteger a irmã dela, que ainda tinha 5 anos de idade. Vale ressaltar que havia um cubo do God dentro do laboratório, que serve para se comunicar com o God e para transformar pessoas em monstros. 12 anos mais tarde, a Fubuki se torna presidente da Sociedade de Pesquisa Paranormal. E nessa época, Tatsumaki tinha 22 anos. Foi inclusive na Sociedade da Pesquisa Paranormal que a Fubuki conheceu a Psychos. E ainda na Sociedade de Pesquisa Paranormal, a Psychos revela o plano dela de erradicar a humanidade. 3 anos depois, surge a Associação de Heróis depois que o Saitama salva o filho do bilionário que fundou a associação. Com 23 anos, a Psychos executa o plano de erradicar a humanidade com a Associação dos Monstros. Por fim, a Psychos é derrotada, presa e tem os seus direitos humanos removidos para que ela fosse vendida para um homem com poderes psíquicos que queria dissecar o cérebro dela. Esse homem, por acaso, possui uma marca na testa parecida com uma coroa. Então, vamos fazer alguns questionamentos. Primeiro, por que Tatsumaki foi vendida e Fubuki não foi? Provavelmente Tatsumaki não tinha controle sobre os seus poderes e por isso ela foi categorizada como um monstro, assim como aconteceu com Psychos. Uma vez que ela é categorizada como um monstro, ela foi vendida por seus pais. Isso não aconteceu com a Fubuki, provavelmente porque ela tinha apenas 5 anos de idade, portanto, ela não havia despertado os poderes dela ainda. Segunda pergunta: para onde Tatsumaki foi depois que Blast a salvou? A Tatsumaki provavelmente procurou a Sociedade de Pesquisa Paranormal para aprimorar os poderes psíquicos dela. Só que como a Tatsumaki tinha uma ligação psíquica com a irmã dela, ela foi a primeira a saber quando a Fubuki despertou os poderes dela. Então a Tatsumaki resgatou a Fubuki dos pais dela para que ela não fosse vendida e em seguida ela obrigou a Fubuki a participar da Sociedade da Pesquisa Paranormal, para que ela não fosse categorizada como um monstro. Terceira pergunta: o que fez a Tatsumaki se tornar uma heroína? Como heroína, Tatsumaki deixaria o status de monstro e voltaria a ter direitos humanos, já que ela poderia usar os seus poderes para derrotar monstros. Dessa forma, ela se tornou a classe S Ranking 2. Como a Fubuki também tinha poderes, ela percebeu a fama da irmã dela como heroína e deixou a Sociedade de Pesquisa Paranormal para se tornar uma heroína também. Porém, ela não conseguiu o mesmo status que a irmã por não ser tão poderosa quanto ela. Quarta pergunta: por que aquele homem quer dissecar o cérebro da Psychos? Provavelmente o segredo do poder psíquico de um paranormal está dentro do cérebro dele, como se fosse realmente um pedaço de cérebro que só eles têm. Então ele quer, talvez, tirar isso de dentro do cérebro dela para usar para alguma coisa. Quinta pergunta: quem era o homem que queria comprar a Psychos? Eu acredito que esse homem seja o mesmo que comprou a Tatsumaki no passado. Mas afinal de contas, por que ele precisa da Psychos? Isso ainda é um mistério, mas é justo pensar que ele queria a mesma coisa que ele quis no passado quando comprou a Tatsumaki. Isso provavelmente tem alguma ligação com o Cubo do God. E que ligação é essa?
qual é a ligação entre os paranormais e o God? Bom, primeiramente vamos lembrar todos os paranormais da série. Os paranormais que a gente conhece até o momento são Giesper, Fubuki, Tatsumaki, Psychos, Madame Shibabua, Geril Ganshop, o Profeta do Boros e esse cara misterioso. Esses indivíduos possuem poderes diferenciados, como mover objetos, ler mentes, e alguns podem até mesmo ver o futuro. O God manipula a mente das pessoas e, ao que tudo indica, ele é uma entidade que transcende o tempo e, portanto, paranormais devem ser capazes de se comunicar com o God mesmo sem a utilização dos cubos. Isso, por sinal, reafirma minha teoria de que os paranormais eram o povo antigo que idolatrava o God. E por isso, esse cara mascarado quer o cérebro da Psychos. Ele pretende ressuscitar o God. Inclusive, eu penso nisso porque o nome do grupo que esse cara representa é Tsukuyomi. Para quem não sabe, Tsukuyomi, na cultura japonesa, é um tipo de deus da lua. E nós já vimos no mangá mais de uma vez que o God está na lua. Mas qual é a relação desse cara com o God? Qual é o grande objetivo dele? E por que ele tem essa marca na testa? Eu não acredito que essa marca seja à toa. Não acho que ela é mero enfeite e nem acho que ela tem esse formato à toa. Porque eu acredito que essa marca é uma referência direta à coroa de espinhos de Jesus, indicando exatamente que esse cara deseja se tornar um avatar do God, como se ele fosse filho do próprio God. Ele acredita ser o escolhido em meio a essa seita que no passado idolatrava o God. Inclusive, se a gente vê aquele altar onde tem desenhos de pessoas oferecendo sacrifícios ao God, a gente percebe pessoas com os braços levantados, com uma série de animais e um monstro flutuando em direção ao God. Mas quem mesmo que consegue fazer objetos flutuarem com movimentos dos braços? São os paranormais. Os paranormais da antiguidade eram exatamente o povo que idolatrava o God. Mas a questão é que essas escrituras deixam claro que o God já habitou a Terra no passado e de alguma forma ele foi derrotado. Provavelmente por causa dessa guerra, dessa luta contra o God e contra os paranormais com o passar dos anos foram sendo segregados, foram sendo perseguidos. Como eles tinham poderes, a sociedade passou a vê-los como monstros. E uma vez que eles são monstros, eles podem ser caçados, capturados, torturados ou até mesmo vendidos. Exatamente por causa dessa opressão que os paranormais sofriam, a Psychos resolveu dar um basta nisso tudo e começou a bolar um plano para erradicar a humanidade, ou seja, ela queria realmente uma guerra entre os paranormais e a humanidade, como se fosse o Magneto dos X-Men. Mas isso acabou não rolando basicamente por dois motivos. Primeiro, que ela teve os seus poderes selados pela Fubuki, e segundo, que a paranormal mais poderosa do mundo, que é a Tatsumaki, estava do lado da humanidade. Paralelo a isso, o objetivo desse grupo chamado Tsukuyomi é adquirir o poder de todos os paranormais mais poderosos para, enfim, ter uma comunicação direta com o God. Possivelmente, esse cara quer realmente se entregar para o God como se fosse um Messias, como se fosse literalmente o filho do próprio God, para ele ser o representante de God na Terra e assim reconstruir o culto original que idolatrava o God. O que vocês acham? Faz sentido? Se vocês acham que faz sentido, comenta aí embaixo. E se vocês acham que não faz sentido, comenta aí embaixo também. Vamos aguardar os próximos capítulos, porque tudo indica que vem coisa grande aí. Beleza?
Valeu, galera. Um grande abraço para vocês e falou!